Ninguém imaginava que, no meio de um treino comum, um jogador milionário fosse parar tudo para ajoelhar diante de uma faxineira. Mas, naquele dia, Igor Jesus não segurou as lágrimas e mudou o destino de uma mulher que, até então, era invisível para todos. Então, antes de mergulhar nessa história, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Naquela manhã, o céu parecia não ter pressa em abrir as nuvens. O vento leve balançava as bandeirinhas de escanteio, enquanto o campo se enchia de vozes abafadas, chuteiras rangendo na grama molhada. Para quem olhasse de fora, era apenas mais um treino de um clube de futebol milionário. Mais um dia de suor, gritos de técnico e aplausos tímidos de funcionários escondidos nas laterais. Igor Jesus chegou mais cedo que todos, como sempre fazia quando as coisas na cabeça não deixavam ele dormir. Ele tinha apenas 20 e poucos anos, mas já carregava nos ombros o peso de milhões de olhares, críticas, cobranças. O campo era o único lugar onde ele sentia que podia calar tudo. Ali, bastava a bola e o barulho do próprio peito batendo. Ele estava tão concentrado nos próprios passos que não notou de primeira a figura pequena, quase invisível, agachada perto da linha de fundo. Uma mulher, uniforme cinza, vassoura encostada no alambrado, recolhendo papéis, pedaços de fita, sujeiras que ninguém via, até que, num tropeço, a sacola de lixo rasgou. Foi um barulho mínimo, mas suficiente para cortar a respiração do jogador. Igor parou. O resto do elenco ainda não tinha chegado. Só o eco de um funcionário passando com o carrinho de bolas. E aquela mulher, ajoelhada, tentando juntar sozinha cada pedacinho de papel espalhado pela brisa. O gramado, tão sagrado para os ídolos do clube, agora era palco de uma cena que ninguém nunca gravaria. Mas, por algum motivo, ficou cravada nos olhos dele. Ele se aproximou devagar, meio sem jeito, como quem invade um lugar proibido. A mulher, concentrada, não notou de imediato a sombra dele se projetando na grama. Só quando o chute de Igor encostou sem querer num papel que voou longe, ela levantou o rosto. Um rosto cansado, mas limpo. Não de sujeira. Limpo de maldade, limpo de arrogância. Era o tipo de rosto que a gente não vê mais nos corredores cheios de flashes e cifras. Ela tentou sorrir, pedindo desculpa com os olhos, como se fosse crime derrubar lixo num campo onde homens milionários chutam bolas de ouro. Igor abaixou o corpo, encostou um joelho na grama e começou a catar os papéis junto com ela. No começo, ela resistiu, dizendo baixinho, quase implorando: "Moço, não precisa." Mas ele não respondeu. Apenas continuou, recolhendo cada pedaço como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. De repente, o silêncio foi quebrado pelo barulho de uma câmera de celular. Um dos roupeiros que chegava filmou, de longe, sem querer perder a chance de registrar o craque agachado no gramado, lado a lado com a faxineira. Para alguns, seria só mais uma foto de marketing. Para Igor, era um pedido de desculpas silencioso. Não a ela, mas a ele mesmo. Era como se, em cada pedaço de papel recolhido, ele limpasse também a sujeira que o mundo colocava dentro dele. Quando terminaram, a mulher agradeceu, mas ainda parecia constrangida. Ela estendeu a mão para pegar o saco rasgado e amarrar de novo. Igor segurou o braço dela, leve, com respeito, mas firme. Foi aí que ele notou o corte pequeno na palma da mão dela. Provavelmente de tanto recolher cacos de copo, latinhas, tampinhas esquecidas por torcedores que aplaudem no domingo, mas deixam rastros na segunda. Ele respirou fundo. Não sabia o que dizer. Foi quando perguntou o nome dela. "Dona Lúcia", ela respondeu, com a voz baixa, mas com um brilho que desmentia a timidez. Dona Lúcia, 62 anos, há 15 no clube. A mulher que chegava antes de todo mundo,
Limpava as arquibancadas ainda escuras, o vestiário molhado, os corredores engordurados de histórias que não eram dela. Igor ficou em silêncio. Quis perguntar mais, mas o técnico apareceu gritando o nome dele lá do meio-campo. O treino começava em 5 minutos. Igor se levantou, olhou para as mãos sujas dele, cheias de terra, e para as mãos dela, calejadas de anos, segurando vassouras e sacos de lixo. Sem pensar, deu um abraço rápido, meio desajeitado. E nesse abraço, que durou 2 segundos, Dona Lúcia sentiu um calor que não vinha das luzes artificiais do estádio. Ele saiu correndo, mas antes virou o rosto e prometeu: "Espera aqui depois do treino. Quero falar com a senhora." Ela sorriu de canto, achando que era só mais uma promessa vazia, dessas que o vento leva quando o juiz apita. Mas Igor não era mais o mesmo garoto que chegou ali anos atrás, de mala pequena e sonho gigante. Naquele dia, alguma coisa dentro dele entendeu que, às vezes, os heróis não estão no campo. Estão varrendo a sujeira que o mundo insiste em deixar para trás. Enquanto os primeiros toques de bola ecoavam pelo gramado, Dona Lúcia encostou a vassoura de novo no alambrado. De longe, assistiu Igor driblando, correndo, chutando como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dele, tudo tinha mudado. Cada passe, cada gol ensaiado, agora tinha um rosto. O rosto de alguém que limpava tudo para que ele brilhasse. E, naquele instante, o craque entendeu que, por trás de cada conquista, existe sempre uma faxineira invisível, carregando nos braços o que ninguém quer carregar. O treinador assobiou, impaciente. Os companheiros bateram no ombro dele, rindo, brincando. Mas Igor, calado, olhava para a lateral do campo, onde Dona Lúcia, de volta à rotina, varria as últimas folhas como se fosse a única pessoa no estádio. Naquele gramado, entre o luxo e o suor, começava uma história que ninguém veria no placar, mas que, para Igor Jesus, valeria mais do que qualquer troféu. O treino seguiu como qualquer outro. Piques de corrida, gritos do técnico, chuteiras trovejando na grama molhada. Para quem assistia da arquibancada vazia, Igor Jesus parecia o mesmo. Veloz, certeiro, imbatível nos dribles curtos. Mas por dentro, cada passada carregava um peso novo. O rosto de Dona Lúcia grudou nele como um mantra que não se deixava esquecer. Enquanto o resto do elenco se entregava ao suor, Igor olhava, de canto, para a lateral do campo. Entre cones e placas de patrocinadores, via o uniforme cinza se movendo devagar, indo e vindo, como se fosse uma sombra que ninguém queria enxergar. Era estranho. O gramado era o reino dele. Ali era rei, intocável, adorado. Mas bastou ver aqueles olhos para entender que existia um mundo inteiro de silêncio que ninguém contava. Quando o apito final soou, o time correu para o vestiário. Risadas, brincadeiras, promessas de sair para comer juntos. Igor ficou parado, as mãos na cintura, respirando fundo. O técnico veio perguntar se estava tudo bem. Ele só balançou a cabeça, respondeu que era cansaço. Mas não era. Era como se a imagem dela cavasse um buraco dentro dele. Um buraco que nem todo o dinheiro, nem todo o aplauso, nem todos os gols podiam tampar. Ele caminhou até o banco de reservas, onde havia deixado a garrafa d'água. Bebeu em silêncio, deixando o suor escorrer pelo rosto. À sua frente, Dona Lúcia seguia varrendo, agora perto do túnel que levava ao vestiário dos visitantes. O saco de lixo novo balançava na ponta da vassoura improvisada. Ninguém parava para perguntar se ela precisava de ajuda. Ninguém oferecia uma água gelada, uma cadeira, uma palavra. E então, sem pensar, Igor chamou. Dona Lúcia! Ela parou surpresa, como se o som do nome dela dentro daquele estádio fosse algo proibido. Virou devagar, segurando a vassoura com as duas mãos. Por um instante, não houve som.
Só o eco distante de um funcionário lavando a arquibancada com mangueira. Igor se aproximou. Era como se ele fosse pisando num chão novo, desconhecido, onde o chute certeiro não bastava. Ele precisava aprender a falar sem bola, sem drible, sem rede estufando. Parou a um passo dela, respirou fundo. E então veio o olhar. Os olhos de Dona Lúcia eram fundos, escuros, cansados de acordar cedo, de pegar 3 ônibus, de chegar em casa com o corpo doendo. Mas ali, no meio do gramado sagrado, o cansaço se misturava com algo que Igor não sabia dar nome. Talvez fosse dignidade, talvez fosse fé, talvez fosse a força de quem carrega o mundo nas costas sem pedir holofote. Ele tentou puxar assunto, mas não saía nada. As palavras sumiram. E foi então que aconteceu. Dona Lúcia sorriu. Um sorriso tímido, mas cheio de uma paz que desarmava qualquer muralha. Foi esse sorriso que quebrou o silêncio. "O senhor precisava de alguma coisa?" perguntou ela, ajeitando o cabelo que insistia em cair na testa. Igor demorou a responder. Ele olhou em volta, como se procurasse testemunhas. Não havia. Era só ele, ela e o vento que mexia as redes do gol. Eu queria saber da senhora. Só isso. Ela soltou uma risada contida, como quem não entende por que um jogador caro quer saber de uma faxineira que ganha salário mínimo. Mas nos olhos dela não havia ironia, só surpresa e uma pontinha de medo de estar incomodando. "Eu tô bem, meu filho. Só mais um dia de trabalho", disse ela segurando o cabo da vassoura como se fosse um cajado que a mantinha de pé. Igor respirou fundo. Queria perguntar tudo. Quantos filhos? Onde mora? Quem cuida dela? Por que ainda trabalha tanto com aquela idade? Mas as palavras engasgavam na garganta. Então, fez o que sabia fazer. Escutou. Dona Lúcia, vendo que ele não dizia nada, começou a falar. Baixinho, como quem confessa segredos para não acordar gigantes. Contou que tinha 3 filhos, 2 homens, uma menina. Contou que o marido morreu quando o mais novo tinha 5 anos. Contou que, desde então, nunca faltou trabalho, mesmo quando o corpo gritava para parar. Falou do frio na parada de ônibus antes do sol nascer, das marmitas que às vezes azedavam antes da hora do almoço, dos sonhos que deixou para depois, sempre depois. Igor ouvia tudo de cabeça baixa. O som da voz dela parecia uma reza antiga, quebrando tijolo por tijolo o muro que separava o gramado do resto do mundo. Pela primeira vez, ele entendeu que o campo que pisava todos os dias era também o chão de quem limpava os rastros dele. Um segurança apareceu, tossiu de longe, querendo apressar a conversa. Igor fez um sinal com a mão. Não agora. Era o único jeito de segurar aquele instante. Quando Dona Lúcia parou de falar, os olhos dela estavam úmidos, mas firmes. Não era choro, era coragem. Igor tentou encontrar algo para dar a ela. Um presente, uma promessa, um contrato. Mas não tinha nada ali que fosse suficiente. Então fez o que podia. Estendeu a mão, encostou na dela, apertou devagar. A palma dele, lisa de luvas e cuidados, encontrou a palma dela, grossa, rachada, real. "Dona Lúcia", disse ele, a voz falhando. "Obrigado." Ela franziu a testa, sem entender. "Obrigado pelo quê, meu filho?" Ele respirou, olhou o gramado, sentiu o cheiro da grama misturado ao cheiro de sabão que escapava do uniforme dela. "Por me lembrar de quem eu sou." Ela sorriu de novo, mais largo, como quem entende tudo sem precisar de legenda. Então, sem cerimônia, deu 2 tapinhas no braço dele, como uma mãe faz quando o filho quer chorar. "Vai, menino, vai jogar tua bola. Deixa que eu limpo aqui." Ele balançou a cabeça, mas não discutiu. Virou as costas devagar. Caminhou para o vestiário como quem carrega um troféu invisível.
e naquele instante entendeu que tinha ganhado o prêmio mais raro que existe. Um olhar que quebra o silêncio e faz a gente lembrar de onde veio e para onde precisa voltar. Aquela noite caiu mais cedo do que Igor Jesus esperava. O corpo cansado do treino, o uniforme largado sobre o banco, a chuteira ainda suja de grama, tudo parecia menor diante do peso que ele carregava no peito. O vestiário estava vazio quando ele saiu, deixando para trás o eco das piadas dos companheiros, o cheiro de pomada para contusão, o barulho abafado de música alta nos fones de ouvido. Ele caminhou até o portão de serviço, onde sabia que Dona Lúcia passava para entregar as chaves dos depósitos e marcar o ponto. Esperou, encostado num pilar de concreto, enquanto o segurança estranhava a presença dele ali, parado, calado, como se fosse um garoto comum que esperava a mãe sair do trabalho. Quando ela apareceu, empurrando o carrinho de limpeza abarrotado de sacos, rodos e baldes, Igor endireitou as costas. O uniforme dela já estava molhado de suor e sabão. A máscara de pano, que ela ainda insistia em usar, escondia metade do rosto, mas não escondia o cansaço. Dona Lúcia chamou ele num tom que não exigia pressa. Ela parou, ajeitou o carrinho, olhou para o segurança como quem pede licença para ter um minuto de dignidade. Então, encostou as mãos na cintura, respirou fundo e esperou. "A senhora já vai?" perguntou ele, sem jeito, como quem não sabe por onde começar uma conversa tão grande dentro de uma noite tão pequena. Ela soltou uma risada leve. "Já, mas amanhã eu tô aqui de novo, viu?" disse, com aquele humor de quem sabe rir do próprio destino. Igor apontou para um banco de concreto ao lado da guarita. "Senta aqui comigo um minutinho?" pediu. Ela olhou o carrinho, olhou para o relógio, olhou para o segurança e, por fim, olhou para ele. Aqueles olhos cansados ainda tinham brilho. E quem tem brilho, mesmo na faxina, entende quando precisa parar o mundo por alguns segundos. Sentaram-se lado a lado. Ele, grandalhão, ombros largos, agasalho do clube. Ela, pequena, costas arqueadas, mãos sempre se mexendo, como se procurassem algo para limpar, mesmo quando nada restava ali. Por alguns segundos, ficaram em silêncio. O barulho do portão abrindo e fechando marcava o ritmo de uma noite que parecia não querer acabar. Até que Igor, enfim, falou. "Dona Lúcia, posso perguntar uma coisa?" Ela fez que sim, olhando para a frente, como se temesse encarar o olhar dele. "Por que a senhora ainda está aqui? Tantos anos? Tanta coisa? Por que não para?" Ela respirou, ajeitou o lenço no pescoço, coçou o canto do olho. E então começou a falar. Não como quem responde, mas como quem abre uma porta que nunca abre para ninguém. Contou do começo, lá atrás. Da infância pobre, da mãe que lavava roupa para fora, do pai que bebia tudo o que ganhava na roça. Contou que começou a trabalhar com 12 anos, carregando bacia de roupa na cabeça, ajudando a varrer a escola onde estudava. Contou que parou de estudar cedo. "Mulher não precisa de livro, precisa de marido", dizia o pai. E quando o marido veio, não era tão diferente do pai. A diferença é que Dona Lúcia aprendeu a ficar de pé. Falou dos filhos, todos criados com arroz, feijão, muita reza e pouca folga. Disse que o mais velho virou pedreiro. O do meio tentou ser jogador, mas machucou o joelho cedo demais. E a menina, essa sim, era o maior orgulho. Terminou o ensino médio, virou professora na periferia. "Ela é a que brilha na família", dizia, enquanto os olhos marejavam. Igor ouvia cada palavra como se fosse um gol narrado em câmera lenta. A cada frase, ele via Dona Lúcia de uniforme azul varrendo corredores, ouvindo piadas de jogadores, ignorando olhares de desprezo, recolhendo copos descartáveis jogados no chão por quem nunca sequer sabia o nome dela. "Eu podia parar, sabe?", disse ela de repente, voltando o olhar para ele.
Mas e se eu paro? Quem é que paga o gás, o remédio, a luz e mais? Eu paro para fazer o quê? Ficar vendo TV o dia todo? Eu gosto de trabalhar. Gosto de ver o campo limpinho, cheiroso. Dá orgulho. Quando eu sento na arquibancada vazia, depois de varrer tudo, é como se fosse minha casa, entende? Igor engoliu seco. Pensou em quantos jogos jogou ali, quantos gols fez, quantas vezes ergueu os braços para a torcida. E, no dia seguinte, pisou na mesma arquibancada limpa, sem nunca imaginar quem passava ali por horas, esfregando degrau por degrau. "A senhora é feliz, Dona Lúcia?" perguntou ele, baixinho. Ela riu, balançou a cabeça. "Felicidade é luxo para quem tem tempo, meu filho. Eu tenho fé. E para mim, fé é mais forte que felicidade." Essas palavras bateram nele como uma bola de canhão. Fé. Uma palavra que Igor andava esquecendo. Fé no treino. Fé no chute. Fé na vida. Tinha dinheiro, fama, contratos, mas faltava chão. E ali, do lado de uma faxineira com as costas cansadas, ele encontrou um pedaço de chão. "Se eu pudesse", começou ele, mas ela interrompeu, erguendo a mão rachada. "Não vai prometer nada. Já ouvi muita promessa. Jogador novo chega, promete ingresso para os meus netos, camisa assinada, depois some. Não me promete nada. Só não me esquece. Já tá bom." Igor respirou fundo, engolindo a vontade de rebater. Mas entendeu. Às vezes, a maior ajuda que alguém precisa é ser lembrado como gente. Não como estatística. Não como história triste que vira post de caridade. Ficaram ali mais um tempo, vendo os carros dos últimos funcionários indo embora. Dona Lúcia se levantou primeiro. Bateu no ombro dele, como quem abençoa um filho. "Vai pra casa, menino. E faz gol domingo, viu? Que eu limpo tudo depois, mas quero ver o estádio cheio." Igor sorriu. Ficou de pé também. Olhou aquele carrinho pesado, pensou em carregar para ela, mas entendeu que aquele era o trono dela. Aquele carrinho era a coroa que sustentava a dignidade dela. Quando ela foi embora, empurrando o peso do mundo, Igor ficou parado, assistindo até a sombra dela sumir no portão. E ali, sozinho no estacionamento, ele sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Um nó na garganta, um vazio no peito e uma certeza gritando dentro dele. Essa história não podia acabar invisível. Domingo chegou com o céu limpo, sem nuvens, como se Deus tivesse estendido um tapete azul sobre o estádio. Era dia de clássico, jogo grande, arquibancadas lotadas, câmeras ligadas, jornalistas plantados atrás dos gols, buscando a imagem que venderia manchetes na segunda-feira. Para Igor Jesus, era mais uma chance de brilhar. Mas, naquele dia, algo queimava por dentro dele de um jeito diferente. A noite anterior tinha sido longa. Ele rolou na cama, encarando o teto do quarto luxuoso, tentando entender por que aquela mulher, uma simples faxineira, não saía da cabeça dele. Era como se a voz de Dona Lúcia se misturasse aos gritos da torcida. Como se, a cada replay de gol que passava na TV, ele enxergasse, escondido atrás da tela, o rosto dela esfregando degraus, enquanto ele comemorava em cima. Quando chegou ao CT, cedo, já encontrou a movimentação frenética. Carros de luxo chegando, seguranças alinhados, crianças tirando fotos. Igor fez tudo no automático. Desceu do carro, cumprimentou alguns fãs, autografou camisas, mas a mente estava em outro lugar. No vestiário, os colegas falavam alto. Apostas, piadas, provocações ao rival. Mas Igor sentava quieto, amarrando as chuteiras devagar, como se quisesse adiar o momento de entrar em campo. O técnico percebeu o silêncio dele, mas não disse nada. Talvez entendesse que, para alguns craques, a luta mais difícil não é no gramado. E então, o apito do preparador físico anunciou o início do aquecimento. Os jogadores foram para o gramado,
chutando bolas, alongando pernas, rindo. A torcida, mesmo antes de abrir os portões totalmente, já fazia barulho do lado de fora. Igor chutava, corria, mas os olhos procuravam outra coisa, ou melhor, outra pessoa. Foi quando viu, perto do túnel, encostada num pilar de concreto, vassoura na mão, uniforme cinza igual ao de sempre. Dona Lúcia. Ela estava ali, como se fosse invisível em meio ao tumulto de repórteres e fotógrafos. Só que, para ele, naquele dia, ela era o único foco. Quando a olhou, ela sorriu. Um sorriso rápido, de quem não queria chamar atenção. Mas, para Igor, aquele sorriso era uma ordem silenciosa. Vai, menino, faz teu trabalho. Ele correu, chutou, deu passes, mas o corpo estava dividido. O coração batia fora do peito. Batia no concreto, junto dela. Foi então que decidiu. Não dava mais para ser só promessa. No meio do aquecimento, Igor parou. Literalmente parou. Enquanto os outros corriam em fila, ele saiu do grupo, ignorou o assobio do preparador, caminhou em direção a Dona Lúcia. Alguns fotógrafos estranharam, miraram as lentes. Para eles, era só mais uma curiosidade para gerar curtidas. Para Igor, era um resgate. Ele parou na frente dela. O barulho do estádio parecia sumir. O mundo virou silêncio, como se tudo estivesse em câmera lenta. Dona Lúcia tentou esconder o rosto atrás da vassoura, constrangida, mas ele segurou o cabo da vassoura e afastou devagar. Olhou para ela como quem pede perdão por anos de descuido. E então, abriu os braços. Ela negou com a cabeça, envergonhada. Mas ele insistiu, sussurrando algo que só ela ouviu. Deixa eu te agradecer direito. Foi quando aconteceu. O abraço. Um abraço que não era ensaiado, não era para a câmera. Um abraço real, do tipo que carrega histórias. Igor, todo uniforme limpo, corpo forte de atleta. Ela, pequena, curvada, uniforme manchado de produtos de limpeza. Dois mundos que, por segundos, se tornaram um só. O barulho do treino parou, literalmente. Os jogadores ficaram imóveis, olhando a cena. O técnico, de longe, não soube o que fazer. Alguns fotógrafos correram para registrar, buscando o melhor ângulo. Mas mesmo em milhares de cliques, ninguém conseguiria capturar o que aquele abraço dizia sem palavras. Dona Lúcia encostou o rosto no peito dele, como quem encosta a cabeça num filho. Igor segurou firme, ignorando o suor, a sujeira, as possíveis piadas. Ali, ele era só um garoto dizendo, obrigado. Quando se soltaram, Dona Lúcia tinha lágrimas nos olhos. Tentou limpar rápido, olhou para os lados, constrangida. Ele segurou as mãos dela, apertou forte. Domingo que vem a senhora não trabalha. É meu convidada de honra. Vai assistir lá em cima, na tribuna. Disse ele firme, sem dar espaço para protesto. Ela sorriu, balançou a cabeça, tentou recusar. Menino, isso é pra gente chique. Eu nem roupa tenho para ir lá em cima. Igor riu, baixou o tom. Então, a senhora vai ser a primeira faxineira chique do estádio. Roupa, eu arrumo. Ela quis protestar mais, mas não teve tempo. O preparador físico gritou o nome de Igor, chamando de volta para o treino. Alguns colegas batiam palmas, outros riam em silêncio, alguns faziam sinal de positivo, mas, para ele, nada disso importava. Quando voltou para o campo, Igor sentiu o corpo leve, como se tivesse jogado fora o peso de anos de silêncio. Cada chute saiu mais forte, cada passe mais certeiro. Parecia outro jogador. Na beira do gramado, Dona Lúcia ficou parada, abraçando a vassoura como quem abraça um troféu. Naquela manhã, o abraço deles parou o treino. Mas, mais do que isso, parou o tempo. E lembrou a todos que, por trás de cada craque aplaudido, existe alguém invisível segurando a estrutura de pé. Quando o treino acabou, Dona Lúcia sumiu sem alarde. Foi embora do mesmo jeito que chegou.
empurrando o carrinho, cabeça baixa, passos lentos. Mas dentro dela, alguma coisa também mudou. Pela primeira vez em muitos anos, ela não se sentia sozinha. E Igor, no vestiário, ao calçar o tênis para ir embora, respirou fundo. Ele sabia, aquele abraço não era o fim. Era o começo de uma história que ninguém mais ia ignorar. Nem o estádio, nem a torcida, nem o mundo. O domingo do clássico chegou com o estádio pulsando como um coração gigante. 30.000 vozes misturadas num só coro, bandeiras tremulando, tambores, fumaça colorida subindo do alambrado. Para a torcida, era mais um jogo de campeonato. Para Igor Jesus, era muito mais do que isso. Era o dia de provar para si mesmo que o futebol podia ir além do gol, além da fama, além do dinheiro. No vestiário, o técnico fazia o discurso motivacional, batia palma, falava de honra, rivalidade, vitória obrigatória. Os companheiros batiam chuteiras no chão, aqueciam as pernas, respiravam fundo. Igor ouvia tudo, mas sua cabeça estava em outra arquibancada. Lá no alto, onde, entre tantos rostos anônimos, um rosto deveria estar assistindo a tudo como nunca antes. Na tribuna de honra, Dona Lúcia sentava na beirada de uma cadeira que parecia grande demais para ela. O uniforme cinza havia ficado em casa naquele dia. No lugar dele, um vestido simples, escolhido às pressas por Igor e entregue de surpresa, numa sacola, no portão do clube. No colo, uma bolsa pequena. Nas mãos, o crachá que por tantos anos abriu portas de depósitos, vestiários e banheiros, mas nunca deu acesso ao camarote de luxo. Dona Lúcia olhava o gramado com um misto de encantamento e estranheza. O campo era o mesmo que ela varria todos os dias. As arquibancadas eram as mesmas que ela limpava degrau por degrau depois de cada jogo. Mas, pela primeira vez, ela não segurava uma vassoura. Segurava apenas o silêncio e o orgulho de estar ali por quem era, não pelo que limpava. Igor entrou em campo com a cabeça erguida. Cumprimentou os árbitros, alinhou-se para o hino, respirou o cheiro da grama, olhou para a arquibancada principal e a encontrou. Lá estava ela, tão pequena naquele mar de cadeiras estofadas. Mas para ele, era como se fosse a única pessoa ali. Ele ergueu a mão discretamente. Dona Lúcia, sem jeito, acenou de volta. Um segurança ao lado dela sorriu, como quem entende que estava guardando um tesouro. O apito soou. A bola rolou. O jogo era duro, pegado, dividido. Igor corria como se a vida dele dependesse de cada lance. Cada chute era uma dívida paga. Cada passe era um pedido de desculpa pelo silêncio de anos. Ele não queria só vencer. Queria provar que gratidão, quando é de verdade, não se esconde atrás de discurso bonito. No primeiro tempo, nada de gol. O rival marcava forte, fechava os espaços. A torcida começava a impacientar. Igor sentia o corpo pesar, mas, toda vez que o cansaço chegava, ele olhava para cima. E lá estava Dona Lúcia, sentada na pontinha da cadeira, mãos cruzadas no colo, olhos fixos nele como se fosse o filho que ela nunca viu dentro de campo. Veio o intervalo. No vestiário, o técnico gritava, reclamava da falta de finalização. Igor sentou num canto, respirou fundo, olhou para os cadarços da chuteira. Enquanto todos falavam alto, ele fechou os olhos e por alguns segundos lembrou da voz de Dona Lúcia. Vai, menino, faz teu trabalho. Aquele gramado agora tinha mais peso. Era palco, mas também era altar. Começou o segundo tempo. O time voltou com mais fôlego, mas o gol insistia em não sair. O relógio marcava 40 minutos. O empate parecia certo. A torcida começava a murchar. Igor, no meio de campo, olhou para o banco. O técnico já pensava em substituí-lo. Mas, naquele instante, uma faísca acendeu. Ele ergueu os olhos, viu o rosto dela lá em cima e correu. Recebeu a bola na lateral. Driblou 1, 2, 3 marcadores. O estádio se levantou.
Um zagueiro tentou derrubar, mas Igor se equilibrou na força de quem carrega mais do que músculo. Carrega promessa. Chegou na grande área, bateu cruzado. Rede balançando, grito preso explodindo em 30.000 gargantas. O estádio veio abaixo. O narrador berrava o nome dele, repetia o gol, mostrava o replay de todos os ângulos. Igor não correu para a bandeirinha, não pulou para a galera. Correu para a lateral, olhou para a tribuna, apontou o dedo, ergueu o braço. A câmera captou Dona Lúcia, de pé, mãos no rosto, lágrimas escorrendo. Um segurança a ajudou a segurar a emoção. Mas ninguém podia segurar aquele momento. Para quem assistia de fora, era só um gol decisivo. Para Igor, era uma dívida paga. Um abraço estendido em forma de chute. Um lembrete ao mundo de que craques não são feitos sozinhos. São erguidos todos os dias pelas mãos que ninguém vê. O apito final veio com o time vencedor. Igor, ainda ofegante, ignorou entrevistas. Ignorou as câmeras que o cercavam na saída de campo. Foi direto para o túnel. Subiu correndo as escadas da tribuna. Quando chegou lá em cima, encontrou Dona Lúcia cercada de seguranças, assessores, jornalistas querendo uma foto da torcedora especial. Ele abriu espaço com um sorriso. Dona Lúcia tentou levantar, mas ele se abaixou antes. Beijou a testa dela. Abraçou apertado. Um abraço que não precisava mais de gramado para parar tudo. Ali, diante de celulares gravando, flashes piscando, Igor fez questão de dizer bem alto, para que quem quisesse ouvir, ouvisse. Essa vitória não é minha, é dela, e de todo mundo invisível que faz isso aqui existir. Dona Lúcia tentou esconder as lágrimas, mas não deu. Era tarde demais para voltar a ser invisível. E naquele abraço, cada faxineiro, cada copeira, cada trabalhador escondido nos bastidores ganhava voz. Ganhava cadeira na primeira fila. Ganhava respeito. Horas depois, na coletiva de imprensa, perguntaram a Igor o que significava aquele gesto. Ele, com voz firme, respondeu sem hesitar. Às vezes a gente acha que gratidão é agradecer em silêncio. Mas gratidão de verdade vira lição quando todo mundo aprende com ela. Hoje eu aprendi. E espero que vocês também. Na saída, alguns torcedores pararam Dona Lúcia para tirar foto. Ela ria envergonhada, dizendo: "Eu? Pra que foto comigo?" Mas ninguém queria saber de crachá ou uniforme. Naquele dia, ela era estrela, era símbolo. Era a lembrança viva de que o que sustenta a glória mora nos cantos onde poucos têm coragem de olhar. E Igor, no carro, indo embora do estádio, respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o gol mais bonito que já fez não apareceu no telão, mas na forma de um abraço que virou lição para um estádio inteiro. A semana seguinte foi diferente de qualquer outra. O vídeo do abraço viralizou. Sites de esporte, perfis de celebridades, jornais que nunca deram espaço para histórias pequenas, agora falavam de Dona Lúcia, como se ela fosse uma lenda silenciosa, que de repente ganhara voz. Mas, para ela, tudo continuava igual, ou quase. Na segunda-feira, antes mesmo do sol nascer, lá estava Dona Lúcia na parada de ônibus, uniforme cinza dobrado numa sacola. O motorista, que sempre a via calada, dessa vez sorriu. "Te vi na TV, Dona Lúcia. Famosa agora, hein?" Ela riu, ajeitando o lenço no pescoço. Famosa. Quem diria? Chegou ao clube como chegava todos os dias. Antes de todo mundo, vassoura na mão, balde pronto, rodos alinhados. Mas dessa vez, quando entrou pelo portão, encontrou algo que nunca viu. Uma placa novinha, com o nome dela gravado. Sala de apoio, Dona Lúcia Ferreira. Um cantinho com uma cadeira decente, um armário só dela, uma garrafa de café quentinho esperando. Foi ideia de Igor. Não contou pra ninguém, só fez. Quando Igor apareceu, ainda de chinelos e cabelo bagunçado, ela abriu um sorriso que misturava orgulho e timidez. Ele se aproximou, abraçou de novo, sem câmeras,
sem torcida. Só os dois. Um craque e sua raiz. Gostou? Perguntou ele, apontando a placa. Não precisava disso, menino, disse ela baixinho, mas os olhos brilhavam. Putz, precisava, sim, respondeu ele, firme. E vai ter mais. Eu conversei com o presidente. A senhora não vai mais carregar peso sozinha. Vai coordenar a equipe. Vai descansar mais. Vai ensinar o que sabe. Chega de invisível. Ela quis protestar, mas ele calou qualquer negação com um beijo na testa. Foi ali, naquele silêncio respeitoso, que Dona Lúcia entendeu. Não era só sobre ela. Era sobre todos que vinham depois dela. Sobre cada mulher que entra invisível e sai carregando nos ombros o brilho de quem merece ser visto. Quando Igor saiu para o treino, respirou fundo. Sabia que nada mudaria o passado. As madrugadas frias, as mãos calejadas, o silêncio engolido. Mas podia, pelo menos, escrever um novo começo. E naquele dia, ele entendeu que, às vezes, a maior vitória não é levantar uma taça. É levantar quem sempre segurou o chão que você pisa. Do lado de fora, o sol subia devagar. Um novo dia começava. Para Igor, para Dona Lúcia, para todos que assistiram àquela história. E, em cada degrau limpo, em cada pedaço de papel varrido, agora morava uma certeza. Quando um craque se ajoelha para agradecer, dois mundos se encontram. E ninguém volta a ser invisível.